Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, hoje começamos a nossa semana SOS Ansiedade e para quem tem acompanhado aqui os stories, sobretudo, sabe que ao longo dessa semana tenho falado muito acerca dessa questão da ansiedade, certo? E é esse o nosso foco nesses próximos dias, ao longo dessa semana, os próximos 3, 4 dias eu vou estar aqui contigo para nós desmistificarmos e se calhar escrutinarmos um bocadinho essa questão da ansiedade, que tem sido cada vez mais crescente, tem-se visto um aumento exponencial dos casos de ansiedade, de burnout, né? De stress crónico e até mesmo de depressão, e a gente depois vai ver como é que isso tudo se liga umas coisas às outras, mas nós sabemos que sobretudo nos últimos anos, houve um aumento exponencial, né? 25% de aumento no número de casos de ansiedade e depressão no mundo. Não é? Isto só no primeiro ano da pandemia. Claro que a pandemia foi uma situação extraordinária, completamente fora de tudo aquilo que nós tínhamos vivido, e sim, realmente houve muitas... desencadeou, não é? Digamos, muitos acontecimentos dessa natureza, mas ainda assim já era uma problemática presente, um bocadinho, digamos, encoberta, porque a saúde mental é o parente pobre da saúde, na sua generalidade, na verdade. Portanto, isso já era uma situação que era bastante presente já na nossa sociedade portuguesa e não só, um bocadinho por todo o mundo, e nós já sabíamos que essa seria provavelmente a grande... Não querendo utilizar a palavra pandemia, não é? Mas a grande pandemia, a grande epidemia do século XXI. Nós já prevíamos, não é? Que seria um aumento dos casos de doença mental, neste caso em específico, da questão da ansiedade, do stress crónico e da depressão. E o burnout também. Porque é que eles estão todos aqui... Vamos falar da ansiedade, mas porque é que eu também estou a mencionar essas outras situações, esses outros quadros clínicos, na verdade, não é? Uma curiosidade, caso não saibas, a ansiedade só há muito pouco tempo, há relativamente, se calhar há 2 ou 3 anos, agora não sei precisar com exatidão, mas há muito pouco tempo é que foi considerada como, digamos, uma condição clínica e não apenas um sintoma em sequência de outra situação, ok? Portanto, a ansiedade nem era tida em conta, ou seja, não era devidamente tida em conta, né, como uma condição específica de saúde, só para que tu saibas. Ora bem, eu vou procurar não me alongar muito e peço desculpa a quem já estava aqui à espera agora que eu entrasse ao vivo, né, que eu já tinha avisado que hoje íamos começar com essa semana especial, mas eu vou procurar não ser muito extensa. Eu tenho aqui os meus tópicozinhos todos na minha folhinha, ok? Para nos orientarmos de uma forma bastante objetiva, ok? Porque eu quero que toda a gente tenha a oportunidade de ver essa live do princípio ao fim. Hoje nós vamos nos concentrar e vamos olhar para a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? O que é isso, afinal? Eu sei que muitos de nós já passou por isso ou está a passar por uma situação dessas. Eu escolhi, eu já contextualizo um bocadinho porque é que eu escolhi trazer esse tema e porque é que eu hoje também procuro abordar essa temática dentro do trabalho que eu faço. Mas já lá vamos, ok? Ou seja, muitos de nós já passou por isso ou está a passar por isso, ou está a sofrer de ansiedade, ou conhece alguém que já tenha passado por um episódio idêntico, ok? Tem sido cada vez mais frequente as pessoas que chegam até mim com essas queixas. Para quem ainda não me conhece muito bem, e antes já lá vou, parênteses, porque hoje eu tenho muita coisa para dizer, então a ver se não me atropelo aqui nas minhas frases e nas minhas palavras. Se tu conheces alguém a quem esse tema de hoje possa interessar, eu peço-te então o favor de poderes partilhar entre os teus contactos, que possas convidar alguém que tu saibas que vá ter interesse e a quem essa informação que eu vou partilhar hoje aqui contigo seja essencial, não é? Seja de uma mais-valia, não é? Representa uma mais-valia para essa pessoa. Portanto, convida, partilha,
porque eu acho que cada vez mais nós temos que falar acerca dessa temática. E hoje em particular, eu talvez não, eu acredito que seja numa perspectiva diferente daquela que tu estás habituada e que estás habituado a ouvir falar, ok? E aqui então passo um bocadinho a apresentação só para contextualizar, que eu comecei aqui nessa live com tudo. Mas só para contextualizar, e para quem não me conhece também, ou quem possa depois estar a ver essa live, o meu nome é Nelma, a minha formação base é em fisioterapia, eu sou licenciada em fisioterapia, trabalhei, digamos, como fisioterapeuta dentro dos trâmites normais, como eu costumo dizer, durante alguns anos, já sou formada há 15, pelo menos. Portanto, e depois disso eu dediquei-me mais à parte do movimento, cheguei a dar aulas de Pilates clínico e mais recentemente, há cerca de 3 anos, comecei então a desenvolver mais esse projeto que podem conhecer hoje através deste perfil, através dessa página aqui no Instagram, em que o meu objetivo é realmente poder ajudar-te a ter uma vida mais leve, sem dor, mas indo à raiz do problema, ok? Percebendo quais são as causas que estão na raiz desses sintomas, dessas dores, que muitas vezes quem chega até mim apresenta, não é? Dores no corpo, problemas a nível musculoesquelético e não só, entre outros, ok? E o meu objetivo é esse mesmo, é poder ajudar-te a perceber o que é que efetivamente está na raiz desse problema. Porque nós sabemos que a nossa parte psicoemocional tem um grande impacto sobre a nossa saúde física, sobre o nosso corpo. Já dizia Freud, e ainda hoje escrevi isto numa publicação aqui no perfil, que o nosso corpo é a nossa mente inconsciente, ou seja, ele manifesta e reverbera tudo aquilo que nós vivemos internamente, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos a nível das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o nosso corpo, ele manifesta, ok? Ele, digamos que ele passa a comunicar connosco permanentemente, né? Dentro dessa frequência. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós vivemos altos níveis, e agora trazendo aqui para a nossa temática, se nós vivemos altos níveis de stress, o nosso corpo vai manifestar isso, não é? E muitos de nós sabemos. Ele vai manifestar isso. Ou seja, todas as queixas e sintomas que o nosso corpo tem, na verdade, é um aviso, é um alerta, é um sinal, uma chamada de atenção para que nós possamos olhar para alguma questão que esteja menos bem na nossa vida, na nossa saúde. Ok, que para muitos isso pode ser um bocado assim, fora da caixa, como eu costumo dizer, pode ser um bocadinho fora da caixa, mas hoje, mais do que nunca, a ciência vem nos dar suporte e base para percebermos como é que essa ligação corpo-mente acontece efetivamente. E aí existe em específico uma área de estudo dentro das ciências, não é? Dentro da parte da medicina, digamos assim, que é um palavrão enorme, mas vou deixar só aqui, ok? A gente mais à frente, possivelmente, não tão especificamente nesses próximos dias, mas terei com toda a certeza a oportunidade de depois partilhar mais coisas contigo acerca disso, mas fica já aqui com o nome, fica já com a tua mente aberta e através da composição dessa palavra tu já vais perceber como é que tudo no nosso corpo, tudo em nós está interligado, ok? Então há essa área da ciência e da medicina que estuda realmente essas repercussões, como é que as nossas emoções e os nossos pensamentos são capazes de impactar a saúde no nosso corpo e como é que depois o nosso corpo vai manifestar determinados sintomas compatíveis com determinados tipos de doenças. E essa especialidade, digamos assim, chama-se eu já estava a trocar toda, psico-neuro-endocrinologia. Como tu vês, é um mega palavrão, mas tem a palavra inicia-se logo com a parte de psico, ou seja, toda a nossa parte
mental, psicoemocional, ok? Portanto, as emoções também estão aqui dentro. A parte neurológica, funcionamento do nosso sistema nervoso, e essa vai ser a nossa temática principal para o dia da manhã. Eu vou já dar aqui um lamiré, mas amanhã tu já vais poder saber um bocadinho mais acerca disso, porque se nós quisermos cuidar de nós e procurar o melhor para nós e para a nossa saúde, nós temos que perceber como é que nós funcionamos, como é que o nosso corpo funciona, ok? E a parte de endócrino tem a ver com a parte hormonal, que são os marcadores, digamos, as substânciazinhas químicas que vão fazer com que o nosso corpo funcione, né? Ou seja, é para a libertação de hormonas que os nossos órgãos funcionam, ok? E a parte de imunologia, o nosso sistema imunitário, certo? Portanto, só aqui para te explicar um bocadinho esse grande palavrão e essa área da ciência que se dedica a esse estudo e essa ligação corpo-mente, ok? Foi só aqui um à parte. Então, porquê é que eu trouxe esse tema e porquê é que eu decidi fazer uma semana dedicada à ansiedade e usei realmente a terminologia SOS ansiedade? Para além de ser uma situação que acho que para todos é muito visível, que está a se tornar cada vez mais recorrente, a mim têm-me chegado imensas pessoas com muitas queixas a nível de aumento significativo e elevado da tensão muscular, aumento das dores de uma forma generalizada no corpo, sem uma lesão, digamos assim, associada àquelas queixas, àqueles sintomas, ok? E isso fez com que eu me voltasse também e quisesse compreender mais acerca desse processo. Além de que, e para quem já me conhece sabe que não há nada que eu faça no meu trabalho que eu própria não tenha vivido ou não tenha experimentado. Portanto, também eu já sofri com ansiedade, também eu já tive ataques de pânico, inclusive. E daí também trazer, se calhar, estar sensível a esta questão, para além de todas as queixas que me tenha chegado a mim através das pessoas com as quais tenho trabalhado ao longo desse tempo, ok? Então vamos ao que interessa, introduções feitas, esclarecimentos mais breves, mais rápidos já, ou seja, a situação aqui já contextualizada, porque é que nós estamos a falar deste tema, porque é que eu dentro desse meu trabalho que eu faço estou a falar desse tema, e acho que agora já ficou um bocadinho mais claro. Então vamos falar então o que é isso da ansiedade. O que é a ansiedade? Como eu te disse logo no início dessa live, só há relativamente muito pouco tempo, há poucos anos, é que foi considerada realmente como uma questão clínica, não é? Porque a ansiedade era considerada como uma consequência de outras questões ou de outras patologias, sobretudo do foro psicológico, né? Psicoemocional e tudo mais. Portanto, ela agora tem uma categoria própria. A ansiedade ela pode ser de vários tipos, ok? Quando nós falamos de ansiedade, na verdade estamos a falar de um leque que pode ser mais ou menos vasto, mas nós depois vamos nos, se calhar, olhar numa forma, para uma determinada forma de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada ou geral, não é? A famosa TAG, que são as iniciaizinhas, não é? E que se calhar é realmente a forma talvez mais frequente, ou pelo menos aquela que dentro desse contexto do trabalho que tenho desenvolvido se calhar faz mais sentido eu falar sobre. E também dentro daquilo que as minhas próprias competências a nível de formação e a nível académico também me competem, não é? Porque eu não estou aqui como psicóloga, não estou aqui como psicoterapeuta, eu estou aqui como alguém como uma fisioterapeuta que trabalha muito dentro desse âmbito corpo-mente, ok? E dessa forma holística, percebendo o indivíduo como um todo, ok? E com base, claro, na minha formação em neurociências e psicossomática também em psicoterapia, ok? Mas só para deixar claro, não estou aqui nem como psicóloga, nem como psicoterapeuta, porque essas não são áreas nas quais eu tenha formação e que me compete a mim falar dentro desse âmbito, certo? Então, o que é a ansiedade? Há vários tipos de ansiedade. A ansiedade associada a uma fobia,
portanto, há um medo identificado, uma fobia, a ansiedade que está associada ao stress pós-traumático, ou seja, após uma situação traumatizante, em que surge associada como uma das consequências a ansiedade. Embora o transtorno de ansiedade generalizado hoje em dia é uma das condições que pode surgir como consequência de um trauma, nomeadamente a depressão também, o burnout também, não é? Porque o burnout vem na sequência do quê? De um stress, da vivência ou da experiência de um stress crónico, ou seja, crónico, não seja stress de forma contínua, em que causa-se grande desgaste físico e emocional e psicológico, e que muitas vezes acaba por se desencadear também numa depressão, por exemplo, como a própria depressão pode vir em sequência de uma situação altamente traumatizante, e o próprio burnout também pode vir de uma situação altamente traumatizante e que tenha gerado por isso um grande stress, que tenha sido vivido de uma forma contínua sem nunca ter sido cuidado, digamos assim, e olhado devidamente, e que tenha levado então depois ao desencadeamento da própria ansiedade ou depressão, ok? Eu sei que foi aqui muito um que liga com o outro, mas a verdade é que eles podem estar muito relacionados entre si no nosso dia-a-dia, ok? Então é para nós ficarmos despertos, em relação a isso, porque nem tudo aquilo que nós consideramos que é ansiedade é efetivamente ansiedade, ok? Já falamos aqui, vamos fazer aqui um ponto de situação para não nos baralhar, ok? É porque tem muita coisa para falar e muita coisa a circular na minha cabeça e às vezes estou a passar de um tema para o outro muito rápido. Então, há vários tipos de ansiedade. Há a ansiedade devido a uma fobia, a ansiedade que possa ter sido gerada após uma situação de stress pós-traumático, ou seja, uma situação altamente traumatizante. Há a ansiedade que é chamada o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele tipo de ansiedade que surge e nós não conseguimos associar a uma situação, a um momento, uma questão em específico, ok? Um evento, algo que tenha ocorrido em específico, e daí ser generalizada. O ataque de pânico, digamos que está dentro do âmbito da ansiedade, porque é um pico, ou seja, uma situação de crise elevada, não é? E que desencadeia o ataque de pânico, não é? Ataque de pânico, basicamente, podem ser vários os sintomas também, assim como também a ansiedade. Então, isto é uma parte. Vamos então falar um bocadinho, ou quando eu falar aqui de ansiedade, vou estar a falar de uma forma generalizada, ou seja, dessa forma de ansiedade à qual nós não conseguimos atribuir um evento em específico, ou um motivo em específico, ok? Então, tendo em conta isso, como é que a ansiedade se pode manifestar? Os sintomas mais recorrentes que nós conhecemos, ou que se calhar a generalidade das pessoas conhece ou associa, o aumento da frequência cardíaca, o batimento cardíaco, a dificuldade na respiração, não é? Portanto, pessoa mais ofegante, querer respirar e sentir que não consegue fazê-lo de uma forma normal, não é? Ou mais tranquila. Portanto, dificuldade em respirar, respiração ofegante, aumento do batimento cardíaco. No entanto, esses não são os únicos sintomas que nos podem dar a indicação de estarmos a viver um quadro de ansiedade, ok? E uma vez mais, o que eu vou dizer aqui não tem como objetivo estabelecermos, nem pouco mais ou menos, qualquer tipo de diagnóstico, ok? Porque nós, para diagnosticarmos a ansiedade ou um quadro de ansiedade, é importante consultar um médico, poder fazer as análises que são devidas, os exames que são devidos. Sim, porque muitos dos sintomas da ansiedade podem ser referentes a uma disfunção de algum órgão, por exemplo, da tireoide, ok? Ou seja, órgãos que vão estar
intimamente relacionados com a produção de hormonas e que essas hormonas depois fazem funcionar o nosso corpo e que dão a indicação para o funcionamento de diferentes órgãos do nosso corpo e com isso está a disputar aquela situação, ok? E, obviamente, é importante ter um acompanhamento a nível psicológico também. O meu objetivo aqui é poder trazer, ao longo dos próximos dias, estratégias e práticas que atuam sobre o nosso sistema nervoso através do movimento, através da conexão e do movimento do nosso corpo, ok? De uma forma complementar e que te ajude e que te apoie com essa questão, não é? Com essa experiência da ansiedade e poder-te realmente diminuir esses sintomas e devolver-te essa sensação de tranquilidade, de segurança e maior bem-estar no teu próprio corpo, ok? E trazer essa mudança e essa transformação para a tua vida, não é? Porque é horrível nós vivemos com ansiedade. E quando temos uma ansiedade, um ataque, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, eu acho que ainda é pior porque nós não conseguimos associar a nada em específico, não é? É como se os sintomas aparecessem do nada, não é? E não conseguimos perceber o porquê nem o como. Podemos estar muito bem e depois, de repente, para quem já experienciou ou vive com alguma frequência essa situação, sabe o que é que eu estou a falar. É estarmos muito bem num sítio, às vezes até fazermos uma atividade que gostamos e depois, de repente, nós começamos a sentir coisas estranhas no nosso corpo, não é? Começamos a sentir que há ali um batimento diferente, há uma reação diferente no nosso corpo e isso começa-nos a deixar gradualmente mais desconfortáveis, não é? E depois muitas das vezes a situação vai escalando, não é? Para um estado realmente mais exacerbado. Ok, então, acho que essa parte aqui mais ou menos esclarecida do que é o porquê. Mas há uma questão que eu ia falar que era importantíssima, que é, ok, nós sabemos que às vezes temos determinados sintomas, temos que ir consultar um médico, averiguar se está tudo ok, como é que estão as nossas análises, como é que está o funcionamento da nossa tiroide, é um dos primeiros, né, fatores que nós vamos verificar, ou que devemos verificar, mas no entanto, nem sempre a ansiedade se manifesta por aqueles sintomas que nos são mais familiares, como eu estava a dizer. O aumento do batimento cardíaco e da respiração ofegante ou dificuldade em respiração, whatever, ok? Nem sempre esses sinais são os únicos, ou seja, a ansiedade muitas das vezes apresenta-se através de outros sintomas no nosso corpo, aos quais muitas vezes nós não associamos que poderá ou que poderemos estar a viver um quadro de ansiedade, nomeadamente dor, ok? Dor muscular no corpo pode ser um indício, ou seja, um indicativo de um quadro de stress, ok? Gerando então aqui o desenvolvimento de um quadro de ansiedade. Insônia, desregulação do funcionamento do nosso intestino, dificuldades na digestão, perturbações no nosso apetite, seja para mais, seja para menos. Então estamos a ver aqui um grande leque de sintomas que podem estar associados a um quadro de ansiedade e que para nós muitas vezes pode passar assim um bocadinho ao lado. Okay? Da mesma forma que a depressão nem sempre se manifesta por um estado de tristeza profunda, certo? Muitas das vezes a depressão começa a manifestar-se precisamente através de um maior cansaço físico, um maior desgaste, né, físico e mental, algumas dores no corpo também. Uma depressão pode começar e os sintomas serem a dor no corpo, a dor muscular no corpo, por exemplo, a perturbação no sono, a insônia, a perturbação também no apetite. Então já vês como é que
esses quadros clínicos poderão estar relacionados entre si, como já falei anteriormente, e como é que há sintomas que são semelhantes de uns para os outros. E, na verdade, em qualquer uma dessas situações, o que nós vamos verificar no nosso corpo, na prática, digamos, ou seja, os motivos que levam a essas condições clínicas podem ser variadíssimas, ok? Os sintomas, como já te falei, eles podem ser variados e muitos deles, ou a maioria desses que eu referi, eles são comuns a estados de ansiedade, stress, burnout, depressão, ok? Eu vou olhando aqui para a minha filhinha que é para não me esquecer de nada. Portanto, entretanto perdi o que é que eu estava a dizer. Ou seja, nem tudo aquilo que nós achamos que é ansiedade pode ser como... Ou seja, os sintomas são variadíssimos. Acho que era aí que eu tinha ficado. Seguindo, o que é a grande problemática? Como é que isso depois vai me causar transtorno? Quais são as consequências que eu tenho na sequência da ansiedade? Ok? Que consequências? Como é que isso então afeta a minha saúde física? Não é? Falando agora aqui um bocadinho do nosso corpo. Como eu te disse logo no início, o corpo e mente eles estão ligados, eles estão unidos, somos um só. Embora tendemos a olhar para o corpo separado da mente, mas isso não existe. Porque aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, aquilo que pensamos, influencia diretamente a nossa saúde física, a saúde do nosso corpo. Então, de acordo com essa área da ciência, cujo palavrão enorme eu mencionei logo no início aqui da nossa live, não é? Da psiconeuroendocrinoimunologia, grande palavrão, ou seja, com base nessa área da ciência, do estudo dessa área da ciência, conseguiu-se perceber que quando nós vivemos estados elevados de stress, ou seja, e que eu já vou explicar o que é que está por trás da ansiedade, não é? E na verdade o que está por trás da ansiedade é o nós vivemos esse stress contínuo, o mesmo que está por trás do burnout e o mesmo que está por trás, muitas vezes, da depressão também, ok? Que está por trás também da depressão, ou seja, que nós vivemos uma situação de stress contínuo que nos vai criar uma sensação de sobrecarga, overwhelmed, como dizem os ingleses, não é? Então, quando nós vivemos essas situações de stress contínuo, o nosso sistema nervoso, ele começa a funcionar como se nós vivêssemos em permanente estado de alerta. Como se estivéssemos sempre em perigo. E não interessa saber exatamente, por exemplo, e na ansiedade generalizada, não há uma ligação específica a uma questão, a uma situação, a uma coisa em específico, não é? Nós às vezes vivemos sem saber o que é que nos está a causar aquela sensação de perigo, de medo. Porque é essa a emoção que está por trás de um quadro de ansiedade. Medo. Ok? É o medo. E o medo pode ser um medo de qualquer origem, de qualquer forma, relacionado a qualquer coisa. Mas na maior parte das vezes nós não sabemos de que é que nós temos medo. Esse medo vem de onde? Ok, estou-me a sentir ameaçada a algum nível, e ameaçada pode não ser que esteja alguém atrás de mim para me fazer mal, mas, por exemplo, hoje na nossa sociedade em que nós vivemos, a nossa sociedade fast and furious, que é tudo para ontem, tudo para amanhã e que vivemos na rodinha do hamster, essa pressão que nós sofremos é uma ameaça. É uma ameaça, porque eu tenho que ter o trabalho terminado para ontem. Eu tenho que fazer isto, eu tenho que aquilo, eu tenho que assado, eu tenho que cozido. E se eu não fizer isso, o que é que me vai acontecer, não é? E tenho as contas para pagar, e se eu não fizer isso, o que é que me vai acontecer? E será que eu vou ter? E será que eu não vou ter? Ou seja, os motivos podem ser variadíssimos, mas o nosso sistema nervoso ele vai assumir, ele vai interpretar isso como se a nossa sobrevivência, a nossa integridade estivesse verdadeiramente ou seja, no termo específico da palavra, em perigo. Ok?
Nós sabemos que, ok, se eu não fizer isso hoje eu não vou morrer, ninguém vai me matar, não é? Efetivamente, mas para o meu sistema nervoso, quando eu começo a viver esse estado contínuo de alerta, sempre de alerta, em que é tudo para ontem, eu começo a viver num stress que se torna crónico, porque vai se perpetuando dia após dia, e a forma como o meu sistema nervoso interpreta é, ok, há qualquer situação a acontecer que temos que estar alerta, é uma situação de perigo, porque se ela está tão alterada, é quase como o sistema nervoso diz, tipo, ok, se os níveis hormonais, se os níveis dos neurotransmissores, das hormonas, estão tão alterados, então, espera lá, ela ou ele deve estar a viver uma situação de grande perigo, não é? Uma dos fatores, né, que aumenta quando nós vivemos o stress, e stress ainda por cima de uma forma crónica, podemos verificar os aumentos da quantidade de cortisol, né, que é uma hormona formada pelas glândulas que nós temos acima dos nossos rins, as suprarrenais, é a presença de cortisol, ok? E isso, claro, que vai ter um impacto sobre o funcionamento de determinados órgãos e depois daí aquelas sensações e sintomas que nós temos, né, num quadro de ansiedade, taquicardia, alteração da respiração e afins, ok? Portanto, onde é que eu estava? Quando nós vivemos esse estado contínuo de stress, temos uma alteração de diferentes fatores no funcionamento da nossa fisiologia, né? Temos, por exemplo, dei aqui o exemplo do aumento do cortisol. Isso vai impactar o quê? Vai impactar o meu corpo, como eu estava a dizer, o funcionamento do meu corpo. É como se, nessa sequência, o meu corpo se tornasse mais ácido, ou seja, nós conseguíssemos verificar um conjunto de condições, ok, compatíveis com, ou seja, ideais, não é? Condições ideais para o desenvolvimento de qualquer tipo de doença. Porque o ambiente no interior do nosso corpo, ele passa a ser um ambiente propício ao desenvolvimento de qualquer tipo de inflamação. E hoje em dia sabe-se que a maior parte das doenças, elas surgem ou desenvolvem-se através de um estado pré-inflamatório, né? Ou seja, um estado inicial indicativo de, ou semelhante a uma inflamação, ok? Para a gente conseguir perceber aqui um bocadinho melhor, e a partir daí desenvolve-se a doença, ok? Ou seja, viver com estados elevados de stress e ainda mais de uma forma contínua leva-nos a reunir ou a viver numa condição que vai ser compatível com o desenvolvimento do mais diverso tipo de doenças, ok? Portanto, quando nós estamos a falar de ansiedade, o perigo, número 1, aumentou muito os casos dentro desse âmbito nos últimos anos, né? Escalou exponencialmente, e esta situação, para mim, é a forma como eu vejo, é uma questão de saúde pública, porque os malefícios que advêm ou que podem advir dessa situação são enormes e gigantescos, ok? E que estão a pôr em causa a saúde na nossa sociedade. Todos nós, ok? A saúde na nossa sociedade. A todos os níveis. Pensem só, se nós começarmos a desenvolver realmente mais doenças, para além daquelas que a gente já vê, o número for cada vez mais crescente, imaginem, não é? Como é que nós iremos viver, não é? Como é que nós vamos continuar a desfrutar da nossa vida? Como é que vão ser os nossos cuidados de saúde? Não é? Porque aqui isso vai tocar em tudo, não é? Primeiro o nosso bem-estar enquanto pessoas, o bem-estar de nós enquanto sociedade, e amanhã eu vou falar aqui de um aspecto, amanhã e depois de amanhã, vou falar aqui de um aspecto muito importante, que se chama, em termos, digamos, técnicos, chama-se corregulação,
e tem a ver como é que nós, através do nosso relacionamento entre o relacionamento interpessoal, entre nós, não é? Entre as pessoas, também é importante ou tem um impacto acrescido nessa questão da regulação da ansiedade, ok? Porque se existe alguém capaz de traumatizar o ser humano, é o próprio ser humano. Portanto, se nós não estamos bem, nós estamos mais, digamos, como é que agora falta uma palavra? Se nós não estamos bem connosco, se não estamos a viver de uma forma equilibrada, não só na nossa vida e para connosco, nós estamos mais aptos a ter um comportamento de agressividade e de violência para com outra pessoa. Não é? E aqui, violência nós já sabemos, não é só violência, violência é tudo, é violência física, é violência verbal, portanto, estamos muito mais aptos a ferir o outro com os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas palavras, do que quando nós estamos num estado mais, digamos, tranquilidade, de senso de segurança, de bem-estar, de saúde, na verdade, a todos os níveis, ok? Boa. Então, já falei aqui o que é a ansiedade, que sintomas, que tipos de ansiedade, qual é que é o malefício e as consequências de nós vivermos esse estado cronificado de stress, não é? Quais são as consequências desse quadro clínico de ansiedade, qual é a emoção que está escondida por trás da ansiedade, é o medo. É um medo que surge, muitas das vezes não sabemos exatamente a quê, que é que está associado, e isso é o que caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada, que é cada vez mais frequente, ok? É o medo que aciona, essa experiência do medo no meu corpo aciona um mecanismo de sobrevivência do meu sistema nervoso autónomo, e com isso ele vai desencadear não só os sintomas de ansiedade, que podem ser muitos e variados, ok? Como a experiência dessa alteração na fisiologia, ou seja, a experiência desses sintomas, que na verdade vai ser uma alteração na fisiologia do meu corpo, de forma contínua, experienciando isso de forma contínua, vai-me levar a um processo pré-inflamatório do meu corpo, ou seja, as condições ideais para desenvolver qualquer tipo de doença. Há aqui só um parênteses que eu gostaria de fazer, só para terminar, que é, nós ouvimos muito acerca de estratégias para lidar com a ansiedade. Eu já repeti aqui, ok? É importante nós podermos fazer uma consulta médica, é importante nós podermos ter um acompanhamento psicológico. O meu papel aqui, o meu objetivo aqui com o meu trabalho é poder-te trazer esse conhecimento com base nas neurociências e trazer-te essa forma complementar, essas estratégias podem ser muito bem complementares a qualquer tipo de acompanhamento psicológico que possa estar a fazer já, ok? E psicoterapêutico, complemento para nós trabalharmos através do nosso corpo exatamente essa autorregulação do nosso sistema nervoso para nos devolver esse senso de tranquilidade e bem-estar, ok? E com isso também podemos perceber, porque as nossas sensações, a sensação do nosso corpo, ela é de extrema importância, porque só experienciando, só tomando consciência do que é que eu estou sentindo no meu corpo, eu consigo identificar quais são as minhas emoções e com isso perceber quais são os meus medos. O que é que está por baixo então? Há essa sensação que eu muitas vezes não tenho consciência da existência de um medo, não é? Que nós já falamos, que é o que está por trás da ansiedade, só que eu não tenho consciência dele. Eu só posso tomar consciência dele como? Percebendo no meu corpo, porque é o nosso corpo que constrói as emoções, ok? Eu só sinto porque eu consigo perceber no meu corpo, ok? Porque se eu não sentir, se não perceber as sensações no corpo, eu não consigo construir as emoções. Que não é e atenção, aqui construir as emoções não é um processo mental, não é um processo racional, ok? A emoção é aquilo que nos vem, ok? Logo, assim, como a gente costuma dizer, de chapa. É aquilo que me faz dar, às vezes, um frio na barriga ou um aperto no peito, ok?
Os sentimentos já são outras coisas, não é? Os sentimentos já é com base na emoção experienciada, a interpretação que eu dou face a acontecimentos ou experiências minhas do passado, não é? Portanto, o facto de eu conseguir trazer esse conhecimento e poder-me experienciar na prática estratégias, formas de conexão e de movimento através do meu corpo para autorregular o meu sistema nervoso, ok? Para me dar também maior percepção dessas sensações e dessas emoções, para que eu consiga perceber efetivamente o que é que está na raiz e na causa da minha ansiedade, ou seja, também vai-me poder ajudar nesse sentido, como uma forma complementar a tudo aquilo que possas e acompanhamento que possas estar a fazer no seguimento desse quadro clínico que é a ansiedade, ok? Há aqui, por isso é que muitas das vezes só o acompanhamento a nível psicológico pode não ser suficiente para tu resolveres a tua questão com a ansiedade, precisamente por causa dessa dinâmica ou dessa questão, não é? Que é a parte do corpo. Porque a psicologia ocupa-se sobretudo, não é? Na parte do psicocomportamento e da gestão emocional também, mas nós sabemos que o corpo muitas vezes fica um bocadinho fora, não é? Dessa dinâmica. E talvez possas não ter conseguido os resultados que ambicionavas com a psicoterapia ou com a psicologia, não é? Que são essenciais, atenção, eu ressalvo, eu estou a repetir várias vezes, porque eu ressalvo isso, é de extrema importância, ok? Mas se calhar não conseguiste, digamos, resolver, né, na totalidade essa questão da ansiedade, por exemplo, precisamente por isso, porque precisamos da dimensão corpo para que haja essa transformação, ok? Essa vamos chamá-lo cura no sentido de podermos perceber o que é que está por trás da ansiedade e podermos atuar a esse nível. Há uma frase excelente que eu ouvi de uma professora minha, não é? Que tive a oportunidade de ter numa das formações que efetuei a nível das neurociências e da psicossomática, como referi no início, que é: não basta saber, é preciso transformar o que se sente. Ou seja, não basta nós termos a compreensão lógica, racional do nosso problema da ansiedade ou da nossa questão da ansiedade. É preciso nós conseguirmos transformar no nosso corpo, é preciso conseguirmos transformar aquilo que nós sentimos. E é isso que vai fazer toda a mudança nesse processo. Ok? E era isso que eu queria te trazer para concluirmos, ok? Uma pequenina nota, uma vez que eu falei, né, em termos dos diferentes tipos de acompanhamento, né, terapêutico nesse âmbito da ansiedade, muitas das pessoas tomam medicação, ok? Numa fase inicial, ou pelo tempo que assim se justifique, pode ser importante algum tipo de medicação, mas nós sabemos que a medicação nunca será a cura, ok? A medicação nunca será a cura para a tua ansiedade. E digo isso de uma forma muito clara. Pode-te ajudar numa fase inicial ou pelo período de tempo que assim for necessário, mas nunca será a cura. Porque a medicação ela vai atuar sobre os sintomas apenas. Ela não vai atuar na causa do teu problema. Ok? Portanto, viver com ansiedade e ficar dependente, digamos assim, ou seja, usar a medicação sempre como uma muleta, né? E ficar dependente dessa muleta, do tipo, ok, eu quando voltar a ter os sintomas de ansiedade, quando eu perceber que estou outra vez muito ansiosa, eu vou tomar o meu comprimidinho do SOS ou vou fazer a minha medicação como habitual. Não vais resolver nada. Não vais estar a resolver rigorosamente nada dessa forma. Ok? Porque a medicação nunca te vai atuar na causa do teu problema, na causa da tua ansiedade. Ok? Ela vai atuar sobre os sintomas,
pode ser muito útil até determinada altura ou numa fase muito inicial, em que os sintomas estejam muito exacerbados e que às vezes uma ajuda para regular esses sintomas e eu poder ter uma sensação diferente no meu corpo pode-me ser útil, mas nunca será a abordagem a longo prazo, ok? Nunca. Portanto, fica aqui essa nota, nós precisamos de ir além disso, não é? Nós precisamos de acompanhamento terapêutico, nesse sentido, acompanhamento da psicoterapia, da psicologia e tudo mais, e precisamos também de dar a base, o suporte, para podermos ter experiência, ou seja, para darmos experiência ao nosso corpo e conseguirmos ter sensações diferentes que possam construir emoções, digamos, mais equilibradas e que me devolva e restaure esse bem-estar e esse estado de saúde, ok? Porque na verdade nós estamos a falar de uma questão de saúde que afeta não só a parte mental, psicoemocional, mas a parte física também, ok? Eu sei que hoje foi o primeiro dia, a primeira live a falar sobre esse assunto. Anotei imensos tópicos aqui que era para falar. Eu espero que tenha sido clara o suficiente, que tenha conseguido ser clara o suficiente para tu compreenderes a importância que tem nós falarmos desse assunto e não promover só as típicas estratégias de relaxamento, que não é esse o meu objetivo e tu vais perceber amanhã que nós vamos muito além disso, ok? Não é só, as técnicas de relaxamento são importantes, claro que são importantes, também vão atuar sobre o meu sistema nervoso, óbvio que sim, ok? E vamos ter algumas estratégias que sim, que vão induzir maior relaxamento e que vamos estar a trabalhar com técnicas de relaxamento, mas é para irmos mais além disso, não é? Há mais além do cérebro relaxar e meditar. Obviamente que a meditação é importantíssima, mas uma pessoa que está altamente ansiosa não vai ter muita dificuldade em conseguir meditar, não é? Portanto, essa não pode ser a estratégia, se calhar, mais viável para ela, até ela perceber como é que tudo o resto funciona e como é que pode realmente trabalhar através do seu corpo para alcançar, digamos, maior tranquilidade. E aí sim, depois poder utilizar técnicas de meditação e tudo mais, que já vai ser muito mais fácil e que pode ser sim uma estratégia e uma prática contínua e a longo prazo a ser utilizada para ajudar também com a questão da ansiedade. Percebem? Portanto, nós aqui queremos ir um bocadinho mais fundo, tocar as questões habituais que se calhar nos são mais faladas e mais comumente faladas. Aqui o objetivo é podermos falar mesmo em termos biológicos, fisiológicos, no nosso sistema nervoso, como é que nós podemos trabalhá-lo. Há formas sim através do movimento, há sim estratégias através do nosso corpo e da conexão com o nosso corpo para podermos atuar sobre o nosso sistema nervoso, ok? E podemos então alterar e mudar, transformar essa situação, não é? E esse quadro de ansiedade. Amanhã o tema será esse, nós vamos falar do nervo vago. Se nunca ouviste falar desse amigo, acho que vais gostar de saber qual é a importância que ele tem no funcionamento e no equilíbrio do nosso corpo. Vais perceber tudo amanhã, acerca disso. Amanhã a gente encontra-se aqui à mesma hora, às 3h20. Hoje eu entrei um bocadinho mais tarde, peço desculpa. E isso tudo, porque é que eu estou a fazer essa semana só dedicada à questão da ansiedade? Porque eu vou lançar uma jornada a partir de sábado, ok? Sábado, anota já na tua agenda, sábado de manhã, das 10h30 ao meio-dia e meia, mais ou menos, porque serão sensivelmente 2 horas, em que eu vou abrir de forma gratuita a essa primeira aula, que na verdade faz parte de uma jornada de 21 dias, em que o meu objetivo é poder-te acompanhar e partilhar contigo todas essas estratégias que podem ser utilizadas para melhor gestão da ansiedade, ok? Portanto, eu vou deixar depois um link na bio, onde poderás te inscrever
nessa primeira sessão, em que nós vamos explorar muito mais todos esses temas que eu vou falando os próximos dias, ok? Com dados, vamos aprofundar muito mais isso, ok? Para também perceberes como é que o teu corpo funciona. Isso é a primeira parte, para podermos saber como é que podemos cuidar bem de nós, é percebermos como é que o nosso corpo funciona. E vais ter a oportunidade então de te inscreveres para essa primeira aula, para essa primeira sessão que faz parte dessa jornada, que na verdade são 21 dias, em que tens 4 encontros comigo ao vivo, via Zoom, ok? E que para além disso tens toda uma plataforma, um acesso a vídeos e áudios, ou seja, com diferentes conteúdos, com diferentes práticas, ok? Para que possas aplicar e começares a perceber e a experienciar a diferença no teu corpo e conseguires melhorar e gerir muito melhor, né, a tua ansiedade, ok? E que possa com isso contribuir para o teu processo de cura, certo? Agradeço a vossa presença aqui, a tua presença aqui comigo na tua hora de almoço. Amanhã cá nos encontraremos e já sabes, partilha, convida os amigos, os conhecidos para viverem essa live, para acompanharem essa semana. Há um post que também está lá no perfil, se quiseres partilhar ou enviar para um amigo, para uma amiga, para saber de que é que se trata essa semana. Portanto, espalha por todos aqueles que tu conheces e cuja essa informação possa ser amplamente útil, não é? E necessária. Então eu cá me despeço, até amanhã, cá nos encontraremos para mais uma live, ok? Amanhã sobre o nervo vago, ok? Vamos falar do nosso sistema nervoso, mas de uma forma bem simples, ok? Nada de coisas complicadas. Portanto, aqui o meu objetivo é poder desmistificar e trazer clareza, ou seja, numa linguagem acessível a toda a gente. Não precisas de ser um profissional da área de saúde para conseguires perceber como é que na verdade funciona o teu corpo, certo? Portanto, a minha função aqui também é educar para a saúde, digamos que é, o meu principal objetivo em te trazer esse tema também, tá? Então, cá nos encontraremos amanhã. Tchau, tchau!